Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre planejamento estratégico, em especial de um livro chamado A Arte da Guerra, que é um marco teórico, é uma referência histórica para essa disciplina. Acompanhem comigo mais uma aula. Bom, este é o livro que eu gostaria de apresentar para vocês na aula de hoje. Não apenas falar um pouco sobre o seu autor, né, e de sua referência histórica para a disciplina de planejamento estratégico, mas também apresentar um pouco do seu conteúdo. O livro A Arte da Guerra é chinês, ou seja, ele foi escrito na China por um general chinês chamado Sun Tzu. Na realidade, trata-se de um tratado militar escrito durante o século IV a.C. Os historiadores ainda não conseguiram precisar não apenas a data de nascimento e morte de Sun Tzu, também como a escrita deste livro. Mas alguns estudos, algumas pesquisas mostram que ele foi escrito mais ou menos no século IV a.C., ou seja, pelo menos há uns 2.300 anos atrás. Ao todo são 13 capítulos densos que falam sobre a arte militar, sobre a arte da guerra. Mas afinal, quem foi o autor desse livro, A Arte da Guerra? Quem foi Sun Tzu? Bom, como eu disse para vocês, ele foi um general chinês e, além de general, ele foi um estrategista e também um filósofo. Algumas literaturas, alguns estudiosos dizem que ele nasceu no ano de 544 a.C., no estado de Qi, né, que era uma província da China, até 496 a.C., ou seja, ele viveu aí em torno de 48 anos. Sun, na realidade, é o seu sobrenome, porque na língua chinesa a gente escreve, né, de trás para frente. Então, o primeiro nome dele, né, Sun Tzu, o Sun seria o seu sobrenome. E Tzu, na realidade, não é o seu nome. Tzu, na realidade, é um título que significa mestre. É importante e interessante nós conhecermos um pouco dessa literatura, principalmente porque ela nos ajuda a compreender com mais propriedade a questão relacionada ao histórico e à evolução do planejamento estratégico. Ou seja, como é que começa os primeiros postulados, por onde se passa, como evoluiu e quais os aspectos marcaram esse processo evolutivo da disciplina de planejamento estratégico, que é uma disciplina relativamente recente, enquanto disciplina acadêmica ela tem pouco mais de 50 anos, mas as suas origens, né, vêm muito da questão da própria logística e, numa primeira análise, da estratégia militar. Sendo mais preciso sobre esse referencial histórico do planejamento estratégico, podemos entender que a palavra estratégia ela deriva de um termo grego, estrategos, que combina stratos, exército, com ag, liderar. Então, estrategos nada mais é do que literalmente a função do general do exército. O livro A Arte da Guerra não é um livro muito extenso, não chega a ter 100 páginas, dependendo do tipo de editora que você vai pegar, e a maioria das editoras tem esse livro publicado, uma vez que os seus direitos autorais não são vigentes, né, obviamente, até por uma questão histórica, nem se falava em direitos autorais há 2.300 anos atrás. Então muitas editoras acabaram republicando esse livro. Inclusive, na própria internet você consegue o livro completo em PDF. Vou deixar disponível o livro para vocês, que é uma leitura obrigatória da disciplina, uma leitura muito interessante, não apenas do ponto de vista da estratégia militar ou mesmo da estratégia empresarial, mas também do ponto de vista de nós enquanto pessoas para entendermos melhor como devemos agir em situações que exigem tomada de decisão. Um dos trechos do livro, em especial na página 69 do livro que eu fiz a leitura de Arte da Guerra, Sun Tzu diz o seguinte: antes de te engajares num combate definitivo,
É preciso que o tenhas previsto e te preparado com muita antecipação. Nunca contes com o acaso. Na realidade, o que Sun Tzu fala, essencialmente em um dos trechos de seu livro, é sobre planejamento. É sobre conhecer o ambiente no qual você está inserido, aí até fazendo um contraponto com a questão da gestão, e nunca fazer as coisas sem ter propriedade, sem ter conhecimento, sem ter informação. Uma das estratégias que os militares utilizavam na época era evitar ao máximo matar os generais que eram de oposição. Em geral, eles faziam alguns prisioneiros de guerra, seriam prisioneiros estratégicos, e tentavam extrair o máximo de informação dessas pessoas. Até quem viu o filme, por exemplo, O Último Samurai, ali a gente mostra, por exemplo, uma dessas intenções, que é onde você vê uma possibilidade de um guerreiro diferenciado, você, ao invés de matá-lo, você busca extrair informações dessa pessoa. E o contraponto com a gestão, como eu havia dito, é exatamente essa questão de planejamento, né, de realmente trabalhar de forma ordenada, organizada, para que quando as situações acontecerem, elas tenham um mínimo de previsibilidade, ou mínimo de possibilidade de ação. Um outro trecho que eu extraí para vocês diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O que ele quer dizer nesse trecho é o seguinte: a empresa precisa se conhecer muito bem. No caso, ele estava se referindo ao seu exército, né? Conhecer quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Quais são as suas competências, as suas habilidades, e também no que ele precisa melhorar. Da mesma forma, esse conhecimento deve ser dado ao seu inimigo, ou fazendo uma transposição para os dias atuais e para a questão empresarial, conhecer os concorrentes, saber quais são as principais ameaças do mercado, quais são as principais oportunidades que o mercado oferece. Nesse caso em específico, ele fala da ameaça concorrente ou da ameaça do inimigo de guerra. E a gente precisa também conhecer quais são as principais habilidades e as principais deficiências, quer seja do exército, quer seja do concorrente. E se você se conhece muito bem, conhece o seu concorrente também de uma forma que seja detalhada, que seja verídica, você não precisa temer o resultado, que a probabilidade de sucesso é praticamente certa. Continuando, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Novamente, ele traz a questão de informação, a questão de senso crítico, de se conhecer, de conhecer o outro, para só então você saber de que forma agir, quais tomadas de decisões deverão ser feitas. Uma das grandes histórias contadas no livro e mesmo em muitos artigos relacionados a Sun Tzu fala sobre as concubinas do rei Holu. O rei Holu era o rei da dinastia de Wu, que era uma região chinesa, e ele havia lido a arte da guerra, né, o tratado militar, e se interessou pelos ensinamentos de Sun Tzu. Sun Tzu então foi convidado por esse rei, por Holu, a apresentar, a mostrar um pouco, a colocar em prática, em evidência, para o rei, para os seus súditos, né, a questão da arte militar e como ele faz ou faria isso. Então, para fazer uma apresentação, uma exemplificação, Sun Tzu convidou então as concubinas do rei Holu. Algumas literaturas falam que eram 180 concubinas, né, que na realidade são esposas do rei. E ele objetivou
fazer exercícios militares com essas concubinas. Ele dividiu-as em 2 grupos e para cada grupo ele colocou uma líder, que eram, inclusive, as preferidas pelo rei. Sun Tzu, então, fez as explicações do que ele queria, né, qual era a sua intenção, e pediu para que as concubinas, então ele deu a ordem para que elas começassem a fazer os exercícios militares. Antes de dar a ordem, ele perguntou se havia sido compreendido, se havia sido entendido, porque uma das questões colocadas por Sun Tzu de forma muito forte é a questão da comunicação, do se fazer entender e perguntar para os outros se realmente entenderam. Na realidade, até hoje em dia, uma das maiores dificuldades no mundo empresarial, em algumas empresas é apontado como número 1, está relacionada à comunicação, ou à falta de comunicação clara. Mas voltando ao caso das concubinas, Sun Tzu então perguntou se elas haviam entendido, e elas disseram que sim, que haviam compreendido quais eram as tarefas e as funções a serem executadas. E quando ele deu a ordem, ao invés delas fazerem, né, as atividades, exercícios, elas começaram a rir, deram gargalhadas. Tá? Imagine 180 mulheres no mesmo lugar que nunca fizeram exercícios, né, militares e tentavam pela primeira vez fazer. Novamente, Sun Tzu perguntou para elas se elas haviam entendido, se elas haviam compreendido quais eram as ordens. E elas responderam que sim. Sun Tzu, pela segunda vez, exigiu que elas dessem, que elas iniciassem. Novamente, houveram risos entre as mulheres. Eis que então Sun Tzu ordenou a decapitação das 2 líderes. Até que o rei fez uma certa intervenção e falou que não era necessário, tudo. E Sun Tzu manteve a sua posição e falou que, e ordenou que fossem decapitadas, e de fato elas foram decapitadas. Imediatamente todas as né, fez aí então colocou outras 2 líderes no local, substituindo as que haviam sido mortas, e fez novamente o ordenamento do exercício militar. Eis que então as concubinas prontamente começaram a seguir as ordens tal como elas haviam sido comunicadas. É uma história um pouco trágica, mas Sun Tzu fala muito da questão da comunicação, mas ele fala também que no momento de guerra é um momento de vida ou morte. E as coisas têm que ser levadas nesse ambiente. E há todo um desenrolar da história que vale a pena a leitura. Tem também um vídeo muito interessante no canal do History Channel, que está disponível no YouTube, que é um vídeo sobre a arte da guerra. Vou deixar também o link disponível para vocês. Não é um vídeo curto, é um vídeo de 1h30, mas ele fala sobre toda a questão de Sun Tzu, das estratégias militares, das estratégias militares não só daquela época, mas também da atualidade, tá certo? Vale a pena, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Bom, vamos agora entender um pouco melhor a aplicação do conhecimento militar no planejamento estratégico. Vamos então tentar fazer um paralelo entre esses 2 conhecimentos, entre essas 2 realidades. Eu vou apresentar um quadro que está separado em 3 colunas. Na primeira coluna, nós temos aí o objetivo, a análise e os resultados. Então são esses aspectos que nós iremos comparar ou diferenciar meio empresarial do meio militar. No meio empresarial, nós temos por objetivo conquistar e controlar mercados, enquanto no meio militar, o meu objetivo é conquistar e controlar territórios. No meio empresarial, a análise se dá por meio de estudos de mercado, estrutura da indústria, pontos fortes e fracos e organização e liderança. Enquanto no meio militar, a análise se dá pelas condições climáticas, condições do terreno, distribuição das forças e estrutura de comando. Olha, os resultados no meio empresarial estão relacionados à estratégia empresarial, ao plano estratégico. Enquanto no meio militar, nós falamos de estratégia militar e de plano de campanha.
Então, a base da disciplina de administração estratégica, em especial de planejamento estratégico, ela vem muito por conta dessa questão da estratégia militar. Toda a base dela acaba surgindo dentro dessa teoria militar e principalmente também por conta da questão relacionada à logística. Logística também é uma das áreas do conhecimento que acaba emprestando, que acaba doando muito do seu know-how para a questão da administração estratégica. Bom, me permitam agora fazer algumas considerações finais sobre o livro A Arte da Guerra. É um livro lido no mundo inteiro, estudado nas principais universidades, seja por uma questão de estratégia militar ou por uma questão de administração empresarial ou mesmo relacionado a comportamento em áreas como a psicologia, a própria sociologia. Mas eu me recordo de uma vez estar assistindo um seriado chamado Smallville, onde o Lex Luthor fala para o Leonel Luthor: você precisa reler o livro A Arte da Guerra. No Big Brother Brasil tem um personagem, havia um personagem chamado Alemão, em que durante a estadia na casa ele estava fazendo a leitura desse livro A Arte da Guerra. Então é um livro que de forma recorrente vocês acabam encontrando ele na internet, em algum comentário de TV ou mesmo em filmes. Vale a pena a leitura. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero vocês também na nossa próxima aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, de fazer seu comentário, de deixar seu comentário. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais!